Boa tarde, meu irmão. Prazer ter você aqui com a gente. Vamos aqui estudar a palavra do Senhor, dando continuidade no livro de Atos. Para hoje, nós ficaremos com Atos, capítulo 2, do versículo 41 ao versículo 44. E, meus irmãos, aqui nós veremos coisas essenciais. O que é essencial para a nossa vida cristã? Então, esses versículos, eles irão nos mostrar. Vamos fazer uma comparação. O que seria, talvez, essencial para a sua vida, para a sua sobrevivência, para você viver? Bom, a água é algo essencial. Você não consegue viver sem água, você não consegue viver sem beber água, é impossível. Então, a gente pode pensar, água é um elemento essencial para a nossa sobrevivência. O que mais seria essencial? Alimentação, comida. Comida é algo essencial também, você não consegue ficar vários dias sem comer e ficar vivo. Não, a comida é essencial. Você precisa ingerir alimentos, você precisa ingerir uma boa alimentação, uma boa comida, para que o seu corpo se fortaleça, fique forte, tenha energia para sobreviver. Então, água essencial, comida essencial, o ar que nós respiramos é essencial. Você consegue passar aí mais de 5 minutos sem respirar, travando? Olha, é difícil. Muitas pessoas, evidentemente, ou a maioria não consegue. Ar é essencial para a nossa sobrevivência. O nosso corpo necessita de oxigênio. O nosso corpo necessita do ar que respiramos. Então, aí a gente está percebendo coisas que são essenciais. Para a nossa vida cristã, não apenas agora para a biológica, para a nossa vida cristã, nós veremos também coisas essenciais, meus irmãos, para o bom andamento, para a nossa saúde da nossa fé, a saúde da nossa vida espiritual. E esses versículos aqui, que nós leremos aqui, irão mostrar para nós coisas que são essenciais. E a primeira que nós leremos aqui, e eu vou colocar numa lista conforme os versículos apresentam. Aqui não é uma lista de importância, tá? Primeiro, segundo, terceiro, não. É apenas uma lista normal, como se apresenta, não é em ordem de importância, mas em ordem de como está escrito. Então, o versículo 41 mostrará para nós uma das coisas e um elemento essencial para a nossa vida cristã, que é o batismo. Olha só o que diz o versículo 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Meus irmãos, nessa conclusão da mensagem de Pedro no dia de Pentecostes, então ele trouxe a palavra de Deus, ele pregou a palavra de Deus, e após a palavra ele trouxe o apelo, convocando a pessoa a crer, convocando a pessoa a depositar sua fé em Cristo Jesus. Então, nisso, como resultado da graça de Deus, nós temos aqui, já nessa primeira pregação da igreja, nós temos aqui 3.000 almas se convertendo. E o que aconteceram com elas quando elas se converteram? Logo em seguida, meus irmãos, elas foram batizadas. Meus irmãos, batismo é algo essencial. Não é essencial para a salvação. Então eu quero que você grave muito bem isso. Isso é um ensinamento claro de toda a Escritura. O batismo, ele não é essencial para a salvação. Batismo não salva ninguém. Como nós já vimos, né? É necessário que a pessoa creia em Jesus Cristo para ser salva, mas não é necessário que ela seja batizada para ser salva. O batismo ele é essencial para a nossa vida de obediência. O batismo é essencial para a nossa vida espiritual, obedecendo ao Senhor Jesus Cristo. Por quê, meus irmãos? O primeiro passo, grave bem isso, o primeiro passo de obediência de alguém que se converte a Cristo, o primeiro passo agora é ser batizado, porque isso foi uma ordenança de Jesus Cristo. Aquele que crê, ele tem que ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando Jesus estava aqui na terra, ele deixou essa ordenança para a igreja. Toda pessoa que crê, toda pessoa que se converte, toda pessoa que recebe a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, o próximo passo agora é ser batizado. O batismo, ele não vai trazer para a pessoa a salvação. A salvação, ela veio quando a pessoa depositou sua fé em Jesus Cristo. Mas o batismo é necessário para mostrarmos uma vida de obediência a Deus. Infelizmente, muitas pessoas, sabendo que o batismo não salva, elas já optam por não batizar.
Meus irmãos, você já está dessa maneira, esta pessoa já está mostrando uma vida iniciada numa rebeldia, porque ela já está demonstrando, o que Jesus falou não é importante. É isso que ela está mostrando. A ordem de Jesus eu não irei cumprir. Não, meus irmãos, nós que cremos em Jesus Cristo, nós devemos nos submeter a obedecer a Ele em todos os quesitos. E, inclusive, o batismo é o primeiro requisito das ordens de Jesus Cristo para a nossa vida cristã. Então, o batismo não salva, mas ele é primordial também para a nossa vida de fé, nossa vida em igreja, nossa vida de obediência a Jesus Cristo. Então, o primeiro ponto que nós podemos analisar aqui, essencial para a nossa vida, o batismo. Olha só o versículo 42 agora. O versículo 43 vai mostrar aqui uma lista também para nós. Diz assim o 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então, neste versículo, nós temos agora 4 elementos sendo apresentados para nós como essencial para a nossa fé, essencial para o nosso crescimento espiritual. E a primeira que mostra aqui é doutrina. Meus irmãos, esses irmãos aqui, a igreja que nasceu, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E nós precisamos enfatizar isso na nossa vida. O que é a doutrina dos apóstolos para nós? É toda a Escritura, toda a palavra de Deus. É a doutrina que nós recebemos do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, sem Bíblia, a pessoa não cresce espiritualmente. É necessário que nós nos alimentemos da palavra do Senhor, das palavras contidas neste livro aqui, que é a Bíblia que nós temos. Aqui é a palavra de Deus, inspirada para produzir em nós as transformações necessárias que nós precisamos. Sem esse alimento, a gente não cresce. O novo convertido, ele se alimenta inicialmente de um conteúdo mais fundamental da palavra de Deus. É por isso que, por exemplo, Pedro ele fala que nós devemos desejar ardentemente o genuíno leite espiritual, que é por ele que nos é dado crescimento nessa salvação que nós temos. Paulo, em 2 ocasiões, também para 2 igrejas, tanto para Corinto quanto para os hebreus, ele deu um puxão de orelha dizendo que eles deveriam já ser mestres, mas, apesar do tempo de conversão que eles tinham, eles ainda precisavam de ensinamentos fundamentais. O leite, olha, eu não posso falar com vocês como a espirituais, como pessoas crescidas na fé. Eu estou falando com vocês como carnais, como aqueles que ainda são ingênuos, aqueles que ainda precisam do leite para crescerem na vida cristã. Meus irmãos, é desta maneira que a gente vai crescendo. Quando uma pessoa se converte, ela precisa de um alimento sólido, ela precisa de um alimento mais básico e fundamental para que ela possa, posteriormente, absorver assuntos que são, vamos dizer assim, mais espinhosos, assuntos que têm uma consistência mais pesada, que o bebê, ele naturalmente não suportaria. Inclusive, Jesus Cristo, enquanto estava aqui na terra, ele queria ensinar muitas coisas aos seus discípulos, mas em determinado momento ele disse, olha, eu tenho muita coisa a que vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. Tudo vocês não podem suportar agora. Então, tem assuntos que é necessário que você cresça espiritualmente, você cresça nos ensinamentos fundamentais, para depois você digerir um assunto que seja mais robusto, um assunto que seja, então, mais pesado. O nosso crescimento espiritual é gradual. Meus irmãos, ninguém cresce, de um dia para a noite, da noite para o dia, rapidamente. Não, o crescimento ele é gradual. E ele, evidentemente, vai depender do quanto que você se alimenta da palavra de Deus. Analise o seu dia a dia. Quanto do seu dia você se dedica para se alimentar da palavra de Deus? E quando a gente fala se alimentar da palavra de Deus, isso pode incluir uma devocional, pode incluir leitura, pode incluir estudo mais aprofundado, com livros te auxiliando no estudo da palavra de Deus. Isso pode incluir também uma pregação, uma mensagem, uma escola bíblica dominical, porque em todos esses contextos você poderá estar escutando a palavra de Deus para se alimentar e dessa maneira estar digerindo a palavra de Deus e ela vai produzir em nós o crescimento espiritual.
Então analise no seu dia de 24 horas. Quanto tempo você tem gastado para hobbies, vamos dizer aí, para séries, para celular, para conversa, comunicação, redes sociais, filmes, passear? E quanto tempo também você tem gastado com a palavra do Senhor, com a palavra de Deus? Isso é importante para nós, para que nós dediquemos no nosso dia tempo para estudarmos a palavra do Senhor. Assim como você reserva aquela hora do seu meio-dia para se alimentar, talvez ali 3 horas da tarde tomar um café, 6 horas ali da noite para jantar, ou antes ainda de dormir, talvez alguns ainda comem mais alguma coisa, de manhã, quando você acorda, 5 horas da manhã, 6, 7, você separa o tempo ali para tomar o seu café. Da mesma maneira como você separa tempo para se alimentar, fisicamente, biologicamente, nós precisamos também nos alimentar espiritualmente. Esse alimento provém da palavra do Senhor. Então, é com este alimento que nós crescemos espiritualmente. Mas, vamos ainda mais. O versículo 42, ele mostra outras coisas essenciais. E o versículo 2 também fala aqui sobre a comunhão. E aqui, meus irmãos, a comunhão eu estou aplicando aqui para a vivência entre os crentes em Cristo Jesus. Ou seja, não deixe de congregar como é costume de alguns. Então essa comunhão é essencial para a nossa vida de fé. Deus não salvou ninguém para a pessoa viver ilhada, tá bom? Deus não salvou ninguém para a pessoa viver desigrejada. Deus não salvou ninguém para a pessoa viver apenas em casa, assistindo cultos ou pregações pela internet. Não, Deus nos salvou para nos colocar em um corpo e para que nós possamos ter contato físico com esse corpo. Você possa conversar, você possa orar, que você possa exortar, que você possa usar os seus dons dentro deste corpo, do grupo de pessoas a qual Deus ele te direciona. Então a comunhão nesse aspecto é importante também para o nosso crescimento espiritual. Partir do pão, o versículo também mostra aqui doutrina, comunhão e partir do pão. O partir do pão aqui também está se referindo à ceia. Assim como o batismo é um elemento que Deus conferiu para todos aqueles que crerem, cumprirem este elemento, ele não é salvífico, a ceia também, meus irmãos, é um elemento que nós vamos participar, não é salvífico, mas para nós nos lembrarmos do sacrifício de Cristo. A ceia é somente os crentes, aqueles que já crerem em Jesus Cristo, eles podem então participar da ceia. A ceia não é salvífica, aquele que toma não será mais abençoado, uma bênção assim especial, e aquele que por algum motivo não tomou, oxa, faltei, estava em viagem e tal, também não será amaldiçoado, tá bom? Então note que a ceia, ela é uma ordenança de Jesus Cristo, então nós estamos obedecendo a Cristo quando estamos participando da ceia, daqueles elementos, o pão e o vinho, quando naquele momento sublime, aquele momento especial, você está com a igreja participando, vocês estão recordando do sacrifício de Cristo. E a ordenança de Deus para nós, de Cristo para nós, é que nós possamos fazer isso até que Ele venha. É uma maneira de nós sempre lembrarmos do sacrifício de Cristo, lembrarmos do dia da nossa salvação, conversão. É um dia especial para nós nos julgarmos, um dia especial para a gente analisar a nossa vida, perceber onde eu tenho andado de errado, onde eu preciso me consertar, o que eu preciso pedir perdão. E daquela maneira, julgando-se cada um a si mesmo, não é cada um seu próximo, é julgando-se cada um a si mesmo, participar então do pão, participar então deste cálice para lembrar do sacrifício de Cristo. É um memorial, né? É a ceia do Senhor. E também o versículo aqui, ele conclui dizendo, sempre estavam orando. Oração também, meus irmãos, é essencial para a nossa vida cristã. É o momento em que nós abrimos o nosso coração para Deus. E você pode ter fé, você pode ter certeza que Deus ouve a nossa oração. Este Deus, Criador dos céus e da terra, que está assentado num alto e sublime trono, ele tem os seus ouvidos abertos para ouvir a oração do seu servo. Ele tem os seus ouvidos abertos para ouvir a oração do arrependido, do contrito de coração. Ele não está distante de nós a ponto de não poder nos ouvir. Mas esse Deus que está assentado acima da criação, ele também está presente de nós. Ele está junto conosco. Ele está dentro de nós. Ele está pronto para ouvir as nossas orações.
Meus irmãos, você pode abrir o seu coração, você pode colocar diante do Senhor as suas queixas, confessar pecados, você pode ali junto com o Senhor abrir o seu coração orando por você e pela sua família, entendendo que Deus ele ouve as nossas orações. Deus é onipresente. Então não diga mais aquela frase, poxa, hoje eu orei, mas eu senti que a minha oração não passou do teto. Olha, lógico que nós somos insuficientes, meus irmãos, mas Deus ele está presente em todo local. Ainda que minha oração não tenha passado do teto, mas Deus ouviu, porque Deus está aqui. Então note que Deus ele é onipotente, onipresente, ele pode fazer todas as coisas, ele escuta as nossas orações. Então a sua oração, evidentemente, ela é ouvida pelo Senhor e ela será atendida pelo Senhor no momento certo. Uma lição interessante sobre oração é que Deus ele pode nos dar 3 respostas para a nossa oração. Ele pode dizer sim, olha, eu vou atender o seu pedido, vou atender a sua oração. Ele pode dizer não, olha, não, e eu sei o que é melhor para você e para você melhor é não. Ou ele pode também dizer espere, calma, ainda não chegou a hora. Eu vou atender, mas não é agora, não é no seu tempo, é no tempo que eu determinei. No tempo melhor, eu então farei e responderei de uma maneira positiva a esta oração. Então, as 3 respostas que Deus ele pode dar para nós: sim, não e espere. E vamos lá, avançando ainda. Olha só o versículo 43, outro elemento essencial para a nossa vida. Diz assim o 43. E em toda alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Meus irmãos, o temor é algo essencial para a nossa vida. Meus irmãos, nós, quando tememos a Deus, nós vamos ter uma vida, evidentemente, de mais reverência, de mais respeito ao Senhor. O temor, ele me leva para a santidade. O temor, ele me leva para uma vida de piedade. O temor, ele vai me dar mais sabedoria. O temor, ele me conduz para o arrependimento. Porque eu temo ao Senhor, então eu viverei uma vida de cautela para não desagradar o meu Senhor. Sabe a pessoa que teme, vamos colocar um exemplo aqui, teme mexer com energia elétrica. Existem pessoas que têm tanto medo da energia elétrica que nem a lâmpada trocam de casa. Prefere chamar outra pessoa tal, porque o medo ali que a pessoa sente é muito. Meus irmãos, o temor, ou esse medo, ele também tem a sua parte saudável. Por quê? Vamos supor na energia elétrica. Quando eu tenho um certo temor da energia elétrica, eu vou mexer com ela, eu vou trocar um fio, uma tomada, um interruptor e tal, mas eu vou com cautela, tá bom? Eu vou tendo cautela. Então é interessante a pessoa temer a energia elétrica, porque ela vai mexer com aquilo, mas tendo todo o cuidado, toda a cautela. É este tipo de temor também que nós aplicamos para Deus, onde nós devemos temer a Deus. Não é um medo que nos faz afastar do Senhor e fugir dele, nunca vou mexer. Não, mas é um medo que me leva a adorar ao Senhor, mas tendo cautela numa vida de santificação, fugindo do pecado, uma vida de piedade, uma vida de reverência ao Senhor, onde eu quero sempre agradar ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio do saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus. Peça, porém, com fé, que Deus a todos dá liberalmente. Deus quer que nós tenhamos sabedoria, mas para você ter sabedoria, você tem que descer um degrau antes. Esse degrau antes se chama temor a Deus, temer a Deus. Então, temendo a Deus, nós alcançamos uma vida de mais sabedoria para servir ao Senhor. E olha só também o versículo 44, diz assim: e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Mais uma vez, salientando aqui a importância de congregar. Então, não seja um desigrejado, tá bom? Não seja um desigrejado, não desvalorize a igreja local, não desvalorize a igreja local, não desvalorize a organização, mas cumpra o seu papel de estar entre os irmãos, vivendo com os irmãos, vivendo ali naquela sua comunidade, na igreja, fazendo ali a vontade do Senhor, tanto aprendendo quanto usando os seus dons. Então eles viviam em comunhão, de casa em casa, nos templos. É dessa maneira
que a igreja primitiva vivia, e é dessa maneira que nós também devemos viver, com essas coisas que são essenciais: batismo, doutrina, Bíblia, comunhão, partir do pão, oração e temor ao Senhor, vivendo sempre congregando uns com os outros. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Espero que você seja uma pessoa animada a ser frequentadora de igreja, tá bom? Chegar domingo, seja quarta-feira, que ir à casa de Deus, ir à casa do Senhor seja motivo de alegria para você. Não apenas aquela obrigação, aquele pesar, não, mas que seja de fato motivo de alegria, porque é um dia especial que você estará ali cultuando publicamente, se alimentando, fortalecendo, para que você possa ter vigor e energia para mais uma vez viver a semana, para que você possa cumprir a vontade de Deus. Que Deus abençoe grandemente sua vida e a vida de sua família.